Bom dia a toda a população de Indiara, do estado de Goiás e do Brasil. Eu já relatei diversas vezes a extorsão financeira e a perseguição política que eu venho sofrendo por parte, de Flávio Guido da Silva e do prefeito Divino Marques de Souza, da cidade de Indiara, Goiás. Pois bem, nos últimos dias, o prefeito tem se dirigido a pessoas de minha família pedindo para que eu retire as publicações do ar, né? Sobre a tentativa de coagir, de intimidar. Eu não vou tirar nenhuma fala do que eu fala feita, porque foi o que eu sofri. Eu, enquanto servidor público concursado, tinha que enviar mensalmente parte do meu salário para um amigo do prefeito, para o cidadão Flávio Guido da Silva, sob a alegação de que se eu não fizesse isso, eu sofreria perseguição administrativa, política e perderia meu cargo público, mesmo eu sendo concursado. Flávio Guido da Silva afirmou que ele comandava o judiciário goiano, ele tinha uma pessoa de confiança dele dentro da comarca de Jandaia. Essa pessoa era responsável por repassar a ele informações sobre denúncias e processos que tramitavam na comarca, principalmente denúncias e processos que dissessem respeito ao prefeito de Indiara. Ele foi mais longe ainda também. Ele afirmou, que ele, mais de uma vez, que ele contava com o suporte de delegados e agentes da Polícia Civil do Estado de Goiás para implantar grampos ilegais e fazer em telefones de pessoas e fazer monitoramento telemático, ou seja, se a pessoa utilizasse a internet no celular ou no computador, eles rastreavam o IP deste telefone, deste computador, e tinha acesso ao que a pessoa comunicava nas redes sociais, como, por exemplo, hackear senhas, de e-mails, de redes sociais, e aí eles tinham acesso a tudo isso, invadiam, a privacidade dessas pessoas para recolher fatos da vida pessoal da pessoa. E nos últimos dias tem visto aí em grupo de rede social a pessoa falando que tem vídeos sobre a vida íntima, de cidadãos do município. E deve ter mesmo, porque Flávio Guido da Silva, afirmou diversas vezes que ele, o prefeito, grampeou, vasculhou a vida íntima de várias pessoas aqui da cidade. Flávio Guido da Silva, inclusive, diz saber assuntos da vida sexual de muitos moradores da cidade de Indiara. E justamente para quê? Para que essas pessoas fossem chantageadas, ameaçadas e coagidas, se em algum momento elas representassem um obstáculo às ações do prefeito de Indiara. Isso é de uma gravidade imensa. O Ministério Público do Estado de Goiás deve tomar alguma providência. Por quê? Como que o cidadão Flávio Guido da Silva fala que comanda a Justiça Goiana, comanda o próprio Ministério Público? É de uma gravidade imensa. E sobre o Ministério Público, Flávio Guido da Silva ainda deu detalhes de como acontecia. Por monitorar a pessoa, ele quebrava o sigilo das denúncias que a pessoa fazia, era quebrado. A denúncia era encaminhada para ele e para o prefeito. E em seguida, as provas, com base nos elementos de provas que eram apontados nas denúncias, as provas dos ilícitos eram destruídas, a denúncia tramitava por mais certo tempo, e aí, como não havia nenhuma prova cabal, a denúncia era arquivada por falta de provas. Isso, segundo Flávio Guido da Silva, que disse interferir no Ministério Público do Estado de Goiás, na comarca de Jandaia, no Judiciário Goiano. Então, baseado nisso, como que a Justiça Goiana vai emitir uma sentença judicial contra pessoas que denunciam os atos ilícitos do prefeito? Então, Flávio Guido da Silva tem sim razão. Por quê? Porque nada que o prefeito faz é crime.
né? Tanto ato ilícito, rachadinha não é, rachadinha, né? Pegando parte do salário do servidor público, não é crime? Ah, não é crime o prefeito fazer vídeo e distribuir pela cidade dizendo que ameaçando pessoas, coagindo pessoas, né? Pessoas próximas ao prefeito indo para redes sociais, fazendo ameaças de usar vídeos da vida pessoal de cidadãos do município. Se estão essas pessoas próximas ao prefeito estão fazendo isso nas redes sociais do município, isso só confirma a denúncia que eu fiz ao Ministério Público do Estado de Goiás, as denúncias que eu faço aqui nesse vídeo. É verdade sim. Flávio Guido da Silva, o prefeito Divino Marques de Souza, grampeou pessoas, fez monitoramento telemático para ter acesso à vida íntima de cidadãos do município de Indiara. Quiçá, tal, e muito sobre o estado de várias pessoas do estado de Goiás também. Olha, vida íntima, vida sexual que não diz, vida sexual que diz respeito ao âmbito privado da pessoa, desde que não seja violência sexual, pedofilia, assédio sexual. Isso não diz a vida. Fora isso, porque isso é crime, mas os outros aspectos da vida sexual da pessoa não diz respeito a ninguém. Como que um prefeito chega tão baixo, chega, né, nessa vulgaridade a ponto de apoiador dele ir para as redes sociais, né? Sabe, nos últimos 3 dias dizendo que tem vídeo da vida íntima, que fulano tem um amante, fulano, eu sei com quem fulano mantém relações sexuais, né? Deixando a entender esse tipo de coisa. É de uma gravidade imensa. Então só comprova o quê? O que Flávio Guido da Silva me disse é plenamente verdade. O prefeito Divino Marques chegou ao ponto de vasculhar a vida sexual das pessoas. E não foi só de pessoas por quem o prefeito e ele nutre ódio, rancor e ressentimento, não. A quem eles perseguem. Fizeram isso com pessoas próximas ao prefeito de Indiara, pessoas que estão lá junto com o prefeito, como secretários. Né? Flávio Guido da Silva chegou a dizer em uma ligação telefônica que ele rastreava, né, secretários do município, sabia que determinado secretário tinha, né, uma amante, que determinado secretário sofria de impotência sexual, que tomava Viagra. Isso é de uma gravidade imensa, isso não é vulgar, não. Isso é grave, é inconstitucional, a privacidade da pessoa sendo invadida sem uma ordem judicial de um juiz, por meio de grampos ilegais e ainda mais feitos com autorização o quê? Com autorização de uma pessoa que não tem um amparo judicial para fazer isso. O prefeito Divino Marques de Souza, Flávio Guido da Silva, e ainda utilizando de auxílio de delegados e agentes da Polícia Civil do Estado de Goiás. Isso é de uma gravidade imensa, merece ser apurado pela Polícia Federal, né, pelo Ministério Público Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, porque envolve pessoas, envolve autoridades. Então, Flávio Guido da Silva chegou ao ponto de afirmar que o prefeito se utilizava disso para chantagear e ameaçar pessoas. Se fulano tem uma amante ou não, se ele mantém relações sexuais com outras pessoas que não seja esposa, fulano, isso não diz respeito a nós. Se são maiores de idade, isso é do âmbito privado deles. E agora isso ser como instrumento, né? A pessoa ligada ao prefeito ir para as redes sociais dizer que vai postar vídeo, ficar intimidando as pessoas usando a vida sexual delas. Agora, né, por falta de grampo, né, Flávio Guido da Silva foi categórico. O prefeito não grampeou não apenas eu, essas, né, morador, eu, minha família, morador, vários cidadãos do município, não. Ele grampeou a própria família, o próprio genro, a esposa, né? Sobre o genro, o prefeito grampeou, mesmo o genro que agora fica mandando recado por terceiros para que
eu retire as minhas publicações das redes sociais. E ainda vai além. Diz que se eu for denunciar, que eu denuncie apenas o prefeito, não ele. Denuncie apenas o prefeito. Bata apenas no prefeito, no meu sogro. Fale dele, não fale de mim. E manda recado por terceiros. E eu tenho os áudios, né, dos terceiros que chegam até mim com esse recado do genro do prefeito Divino Marques de Souza. Uai, como assim agora? Se estavam unidos para grampear pessoas, por que agora esse interesse? A culpa cair só no prefeito e o genro se afastar do problema. Será por quê? Ué, mas eles não estão juntos? Não estão juntos? O genro não protege o prefeito, o sogro? Por que agora o genro quer que jogue a culpa somente no sogro? Então a justiça tem que investigar. Flávio Guido da Silva também garantiu que já tinha cometido homicídios, inclusive chegou a mandar foto, né, de uma pessoa morta, né, na tentativa de me coagir para mostrar o tanto que ele era poderoso, ou seja, né, indiretamente dizendo, se você denunciar, você vai ter o mesmo destino que esses aí que tiveram, né, para que a extorsão permanecesse. Então, por que? E eu apontei isso nas denúncias que fiz ao Ministério Público do Estado de Goiás. Por que não foi investigado? Né? A pessoa fala, manda uma foto de uma pessoa que ele teria, né, supostamente matado. Eu faço as denúncias ao Ministério Público do Estado de Goiás sobre isso e nada acontece. A denúncia é arquivada e Flávio Guido da Silva continua solto. Não, mas o que indica? Que ele e o prefeito são capazes desses absurdos, são capazes de cometerem assassinatos, né? Por pessoas que denunciam os atos ilícitos e as ilegalidades que eles cometem. Então, que a Justiça Federal investigue, envie esse vídeo, peço ao presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, que tome uma medida judicial, que, por favor, solicite à Polícia Federal para que assuma as investigações de todos esses atos ilícitos que estão acontecendo aqui em Indiara. É de uma gravidade tamanha, prefeito agora usar a vida sexual íntima das pessoas para chantageá-las em grupos de redes sociais. É de um absurdo imenso. Não, o prefeito deveria estar preocupado com o genro, que fica mandando recado via terceiros para mim, tipo, para denunciar apenas o prefeito, e ele não. Uai, que genro é esse? Que quer fugir do problema e deixar o sogro sozinho, casado com a filha dele e agindo dessa maneira. Então, Indiara é uma cidade que está imersa numa ilegalidade sem fim, sem precedentes, as pessoas sendo ameaçadas e coagidas. Então, que se investigue, que as autoridades tomem providências. Uma rachadinha não pode ficar assim. Esses grampos ilegais em telefones também não podem ficar assim. Servidores sendo coagidos e ameaçados também não pode ficar assim. Prefeito que ameaça, intimida e a justiça goiana não toma providência alguma, porque o prefeito alega, junto com Flávio Guido, que comanda o judiciário goiano. Então, isso está muito errado. Onde está o problema? Onde não está sendo investigado? É a pergunta que eu faço. Então, trata-se de uma organização criminosa que seja investigado pela Polícia Federal.